Na aula de português de hoje, a gente vai, rever aquele texto lá da fábula A Cigarra e a Formiga, fazer uma interpretação sobre ele e a gente vai, trabalhar mais a questão do parágrafo lá, de onde é que está o quê. Muito bem. Antes eu quero fazer só uma ressalva. O que é o narrador e o que é o personagem? Não entendi, professor. Narrador, quando a gente está lendo uma história, a gente não lê, alguém está contando a história para a gente, que é o que a gente chama de narrador. E tem os personagens, que é quando as personagens falam dentro do texto, que é quando tem aquele travessãozinho, não é? Então, eu vou passar um slidezinho e vocês, eita, hoje eu tô com tudo. Para vocês entenderem melhor o que é o narrador e o que é o personagem. Quando o narrador está contando a história e quando a personagem está contando a história. Bom, sem mais demora, vai ter essa explicação sobre narrador e personagem e depois a gente segue para a leitura Cigarra e Formiga e segue os exercícios de interpretação, E vai ter mais um pouquinho mais, porque como eu falei lá na introdução, estão pedindo para a gente trabalhar mais português. Bom, enfim, gente, a aula de português está começando. Estava um lobo bebendo água num ribeiro quando avistou um cordeiro que também bebia da mesma água, um pouco mais abaixo. Mal viu o cordeiro, o lobo foi falar com ele de cara feia, mostrando os dentes. Como tem a ousadia de turvar a água onde eu estou bebendo? Respondeu o cordeiro humildemente. Eu estou bebendo mais abaixo, por isso não posso turvar a água que você bebe. Ainda respondes, insolente, retruquiu o lobo, cada vez mais colérico. Já há 6 meses o teu pai fez o mesmo, respondeu o cordeiro. Nesse tempo, senhor, ainda eu não era nascido, não tenho culpa. Sim, tens, replicou o lobo, que estragasse todo o pasto do meu campo. Mas isso não pode ser, disse o cordeiro, porque ainda não tenho dentes. O lobo, sem mais palavras, saltou sobre ele e logo o degolou e o comeu. Moral da história: não há desculpas quando se quer fazer o mal. Português, narrador e personagem. Narrador e personagem. O narrador é uma pessoa inventada que conta a história. Ele observa tudo o que acontece e conta ou narra os fatos e as ações das personagens. As personagens são todos os que participam da história. Ou seja, o narrador é aquela pessoa que vai estar olhando, dizendo: era uma vez uma menina que foi na casa da vovó levar uns docinhos. Ela usava um capuz vermelho e chamavam ela de Chapeuzinho Vermelho. De repente apareceu um lobo e perguntou para onde ela ia. E ela respondeu: eu estou indo para a casa da vovó levar esses docinhos. Quando eu digo e ela respondeu, já não é mais o narrador que está contando. É a Chapeuzinho Vermelho que está falando. Entenderam? E no começo eu estou dizendo quem é a personagem, o que é que ela foi fazer, como é que ela estava usando, o que é que ela estava usando, para onde ela ia, o que é que ela estava, para onde ela estava, com quem ela estava falando, enfim, contando tudo o que acontece na história. E o personagem é aquela pessoa que vai fazer as ações, entendeu? Muito bem. A gente vai ler um trecho aí para ficar bem mais claro, não é, do texto que a gente viu antes, na fala do narrador, fala do personagem. Preste atenção. Estava um lobo bebendo água num ribeiro quando avistou um cordeiro, que também bebia da mesma água, um pouco mais abaixo. Mal viu o cordeiro, o lobo foi falar com ele de cara feia, mostrando os dentes. Veja, setinha azul. Quem está falando isso é o narrador, porque ele está contando o que está acontecendo. Agora, setinha verde. Isso é o lobo que vai falar. Ó. Como tem a ousadia de turvar a água que eu estou bebendo. Setinha azul.
respondeu o cordeiro, ou seja, eu estou dizendo que o que o cordeiro respondeu. Então, se o cordeiro respondeu, o cordeiro é a personagem, setinha verde. Eu estou bebendo mais abaixo, por isso não posso turvar a água que você bebe. Setinha verde, ainda respondes insolente. Então, quem fala isso é o lobo, que é uma personagem. Retrucou o lobo, cada vez mais colérico. Já há 6 meses, teu pai fez o mesmo. Aqui tem uma setinha azul. Setinha azul é o narrador. Respondeu o cordeiro. Nesse tempo, senhor. Setinha verde, personagem. Nesse tempo, senhor, eu ainda não era nascido. Não tenho culpa.